Olá, meus internautas e irmãos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início à nova gravação, vídeo 3, Entendendo o Apocalipse. Aqui quem vos fala é o pastor Jonias da Costa Feitosa. Estamos numa empreitada de palestrar sobre o entendimento do Apocalipse. Como entender a divisão do livro de Apocalipse. Desta feita, vamos desenvolver a temática divisão do livro, vertente aceitável, natureza do conteúdo, mensagem e destinatários do Apocalipse. Uma divisão plausível que o próprio livro já traz embutido é a divisão que está inserida aqui no capítulo 1, versículo 19, que é o texto-chave do Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que tens visto, passado, que João tinha visto, que já tinha passado. As coisas que são presente por época de João, e as coisas que hão de acontecer futuro. Então, passado, presente e futuro. Aqui temos a divisão do livro. É a mais plausível. Existem outras divisões apocalípticas em que os autores, conforme a vertente, divide, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 11 e depois do 11 ao 22. Mas nós estamos na vertente futurista e vamos dividir o livro conforme está no texto aqui. O capítulo 1, coisas que tinham acontecido. O capítulo 2 e 3 se ocupam das 7 igrejas da Ásia Menor, coisas que estariam acontecendo no presente naquela época, e coisas que haveriam de acontecer dos capítulos 4 a 22. Assim está a divisão do livro. A interpretação futurista é a interpretação que nós estamos desenvolvendo esse estudo. Esta interpretação coloca as profecias do livro de Apocalipse como fatos que ainda não se cumpriram. Tais profecias começam no capítulo 4 em diante. Esta interpretação foi a mesma que a igreja primitiva usou durante sua história evangelística, desde o momento dos apóstolos que estavam com Jesus Cristo até o século IV. Esta interpretação toma como regra o sentido literal das profecias, a menos que os fatos demonstrem o contrário. Então, à primeira vista, ou a princípio, o sentido é literal, a menos que os fatos demonstrem o sentido contrário. Esta é a única interpretação considerada aceitável para o livro de Apocalipse. É a mais plausível, conforme vos disse, a mais aceitável, a mais lógica. Está no próprio livro o sentido. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Passado, presente e futuro. O livro está sistematizado, eu já coloquei na primeira videoaula, assim: abertura dos 7 selos, e aí nós temos dos 4 primeiros selos com os cavaleiros representativos aqui,
toque das 7 trombetas. Dentro do soar das trombetas, ou seja, da sexta trombeta, nós vamos ter o soar dos 7 e depois o derramamento das 7 taças, depois do toque da 7ª trombeta. Então vamos. O primeiro selo é a falsa paz do anticristo. O anticristo vai apresentar uma falsa paz para enganar muito, inclusive Israel. É representado pelo cavalo branco. O cavalo vermelho aparece no segundo selo, que representa a guerra. O cavalo preto, no terceiro selo, representa a fome. E o cavalo amarelo representa. Depois nós temos o quinto selo, que trata da visão daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. É a voz dos mártires, das pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, exemplificando Policarpo, Pedro, Tiago, Paulo e outros, como por exemplo Estevão, e tantos outros homens que morreram vitimados por tiranos, imperadores sanguinários que mataram, tiraram as vidas dos servos de Deus. Essas almas, estes mártires, clamam por vingança. E no sexto selo nós vamos ver aqui esta realidade. No sétimo selo, aliás, no quinto selo, no sexto selo, nós vamos ver, há um grande terremoto, 144 mil selados são registrados aqui nessa visão, e são selados nas testas. Este número 144 mil é representativo, 12 mil de cada tribo, da tribo de Judá, da tribo de Asser, da tribo de Zebulon, e assim nós temos 12 mil de cada tribo. O sétimo selo é a abertura para o toque das 7 trombetas. Quando se abre o sétimo selo, se dá oportunidade ao toque das trombetas. E aí nós vamos ver o soar dessas trombetas a partir do capítulo 8. Capítulo 8, 9, e o 10 e o capítulo 11, quando será tocada a última trombeta. Dentro do soar dessas trombetas, especialmente da trombeta número 6, nós teremos o soar dos 7 trovões, que são juízos que não foram permitidos ser revelados ou registrados. A João foi mostrado, quando ele quis escrever, não foi permitido. Então isso mostra que tem surpresa de Deus para a humanidade caída e incrédula que não acreditou na mensagem do Evangelho. Surpresa fulminante. E aqui se trata de juízos de Deus, juízos fulminantes. Todos os elementos representativos aqui nas aberturas dos selos, toque das trombetas, soar dos trovões, derramamento das 7 taças, tudo são juízos implacáveis de Deus. E as 7 taças da ira de Deus. Essas taças começam no capítulo 16 de Apocalipse, especialmente após o toque da 7ª trombeta, no capítulo 11. Uma série de fatos vão acontecer, inclusive a aparição da mulher vestida de sol, lá no capítulo 12, no capítulo 13, as 2 bestas, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E só no 16 nós vamos ter aí o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Vamos ver o toque das 7 trombetas, o que vai acontecer em cada toque.
Na primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7, a terça parte da terra será queimada. No Egito, a saraiva queimou as plantações. E nós temos o registro em Êxodo capítulo 9, versículo 22 a 25. Foi um cumprimento literal. É bom que se diga aqui que as pragas, todos os episódios que ocorreram no Velho Testamento, apresentam uma similitude dos juízos de Deus aqui nas trombetas e também na abertura dos selos, especialmente das trombetas e também do derramamento das 7 taças, mas especialmente das trombetas. Há uma similitude muito grande dos episódios. Na segunda trombeta, Apocalipse 8, de 8 a 9, a terça parte do mar em sangue. Quando se fala isso, se fala de morte. A terça parte dos animais marinhos, dos peixes, morrerá no mar. No Egito, águas do rio e das casas tornam-se em sangue. Nós sabemos aí das pragas que ocorreram lá no Egito por época da saída de Israel do cativeiro, na pessoa de Moisés. Ocorreram fatos literalmente. Êxodo capítulo 7, 19 a 21. Terceira trombeta, Apocalipse 8, de 10 a 11, a terça parte da água doce, envenenada, cumprimento literal. A quarta trombeta, Apocalipse 8, 12, a terça parte da terra em trevas, igual às trevas do Egito, Êxodo capítulo 10, 21 e 27 a 27, cumprimento literal. A quinta trombeta, Apocalipse 9, versículos de 1 a 12, gafanhotos com poder de escorpiões atormentarão aos homens que não têm o sinal de Deus por 5 meses. No Egito, gafanhotos destruíram plantações. Êxodo capítulo 10, 4 a 18, cumprimento literal. Na sexta trombeta, Apocalipse 9, de 13 a 18, a terça parte da humanidade morta com fogo, fumo, enxofre. No Egito, morte de todos os primogênitos pelo exterminador. Êxodo 12, versículo 29 e 30 a 30, cumprimento literal. Quem não se lembra desses fatos nas pragas, por exemplo, a mortandade dos primogênitos dos egípcios, que foi preciso ser aspergido nos umbrais das portas dos judeus, o sangue do cordeiro, sinalizando que ali era uma casa de judeu e o anjo da morte não mataria o primogênito. E a sétima trombeta. É bom que se diga aqui que no tocar da sexta trombeta, aí nós vamos ter o soar dos trovões, que são os juízos que eu vos falei, que não foram revelados, apenas foram citados. E na sétima trombeta, no capítulo 11, a história terrestre atinge seu clímax. Deus põe fim ao governo das nações que perseguiram e oprimiram seu povo, e estabelece um reino de paz e justiça. Esse reino de paz e justiça é o milênio estabelecido aqui na terra. E a guerra do Armagedon porá fim ao reino da besta, que oprimia Israel, o povo de Deus. Se terá aqui 1000 anos de paz, de justiça. No tocar da sétima trombeta se dará início a este episódio. E agora nós vamos, no capítulo 16 em diante, nós vamos ver aqui o derramamento das taças, que são juízos mais acirrados ainda do que os das trombetas. Apocalipse 16, versículos de 1 a 2. Úlceras nas pessoas que têm a marca da besta, semelhante às úlceras que recaíram sobre os egípcios. Êxodo capítulo 9, versículos de 8 a 12. As pessoas que negaram a Cristo e aceitaram a marca do anticristo ficarão cancerosas como
grande sofrimento. E há aqui uma semelhança muito grande das úlceras das pragas lá do Egito, por época da saída de Israel do cativeiro. Na segunda taça, Apocalipse 16, versículo 3, o mar se torna em sangue. Na segunda trombeta, apenas a terça parte do mar foi afetada. Apocalipse 8, de 8 a 9. Mas nesta segunda parte, o mar foi afetado totalmente. Todo o restante dos seres marítimos morreram. Aqui foi completo. A terceira taça, Apocalipse capítulo 16, versículos de 4 a 7. Os rios se tornam em sangue, semelhante à praga em que o rio Nilo virou sangue no Egito. Êxodo capítulo 7, versículos de 14 a 24. A quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9. Aquecimento do sol. Na quarta trombeta, o sol perdeu a terça parte do seu brilho, bem como a lua e as estrelas. Apocalipse 8 e 12. Já na quarta taça, o calor do sol se torna tão intenso como nunca antes. Aqui há uma intensificação do calor do sol, há uma desestruturação completa do sol. O seu aquecimento se torna volumoso de forma tal que se torna insuportável os efeitos na Terra. E aqui no derramamento da sequência das taças, porque as taças são formas de apresentação dos juízos de Deus numa linguagem peculiar ao homem. Então, na quinta taça, Apocalipse 16, 10 e 11, trevas sobre o trono do anticristo, semelhante à praga das trevas do Egito. Êxodo capítulo 10, versículos de 21 a 23. Deus vai confundir os planos do inimigo. Mesmo assim, os seus seguidores não se arrependerão dos seus erros. Haverá trevas, semelhante a trevas que ocorreram por época da saída de Israel do cativeiro lá do Egito. Sexta taça, Apocalipse 16, 12 a 16. Com o derramar da sexta taça, acontece o secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates, que na Mesopotâmia antiga e atualmente lá no Iraque, Mesopotâmia, que era uma região entre rios, entre o Eufrates e o rio Tigre, vai secar. Haverá abertura para o caminho das nações do Oriente virem para a guerra do Armagedon, que será uma das maiores batalhas travadas já vistas na Terra. Acontecerá no Vale do Megido, nas campinas, nas planícies do Vale do Megido, que é uma das maiores planícies da Terra, capaz de congregar todos os exércitos da Terra. Napoleão Bonaparte disse que ali haveria a possibilidade da congregação de todos os exércitos da Terra para se travar a maior batalha. Ali o caminho será aberto para que os exércitos vermelhos, por exemplo, da China. A China tem pelo menos 200 milhões de soldados, e a qualquer momento, se acontecer uma guerra, tem mais de 900 milhões de exércitos, de soldados listados capazes de entrar em guerra.
mas especialmente tem 200 milhões, é maior do que a população do Brasil, só de exército. A China que tem mais de 2 bi de habitantes. Temos aqui os animais, por exemplo, as rãs, profeta, esses animais impuros na tradição judaica, e está o registro no capítulo 11, versículo 28 a 31, representam demônios na chamada trindade satânica, formada pelo dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta. A sétima taça, Apocalipse 16, versículos de 17 a 21. A sétima e última taça é derramada sobre a terra e as tempestades de raios, terremotos e chuva de meteoros com tamanha força destruidora atingindo todo o planeta. A Babilônia representa um sistema religioso comercial que engana e gera confusão. E temos aí a realidade no versículo 19. Esta cidade foi interpretada na história como Roma e outras capitais do Império Dominiciano, mas também pode ser uma crítica a Jerusalém, que recusou o Messias. Em Zacarias capítulo 14, verso 4, temos o registro: Israel que rejeitou o Messias, e como todos sabem, Israel só crerá no Messias quando ele levantar as mãos e abrir as mãos e mostrar os sinais dos cravos, que eles vão perguntar que sinais são esses. Jesus vai responder: estes sinais foram feitos por época em que ele esteve na casa dos seus amigos, os irmãos. Quando Jesus esteve em Israel, ele foi morto, foi ferido a mando dos juízes do Sinédrio, que era judeu. Quando as ilhas fogem, mostra uma profecia do derramamento das massas polares, o degelamento das massas polares e inundação de muitas terras. Haverá o último e mais forte terremoto que o planeta já enfrentou, com uma chuva de pedras pesando cerca de 35 quilos. Então este juízo será um juízo fulminante quando se derramar a sétima taça. Aqui é bom se fazer aqui uma ligeira explanação sobre a trindade satânica que vai aparecer. A trindade é composta de 3 personagens conhecidos na Bíblia e entendido através da simbologia. O dragão, que é o próprio Satanás, tentando imitar a Deus. Ele é um copiador das coisas de Deus, só que para deturpar. E aí nós vamos ver no capítulo 13, versículos de 1 a 3. O anticristo, que é a primeira besta do mar, tentando imitar a Cristo. Apocalipse 17 e 15. E o falso profeta, a segunda besta da terra, tentando imitar o Espírito Santo. Então, o dragão, que é o grande mentor de todo mal, o anticristo, através da besta que sai do mar, que é um poder político que vai governar o mundo,
E nós aprendemos que sai do mar, ou seja, sai dentre as águas, ou seja, dentre as nações. O falso profeta, que encaminha toda a realidade eclesiástica, ou seja, na área da religião. O ecumenismo já direciona isso, afunilando todas as religiões para um único objetivo. E quem vai assumir é o falso profeta. É um personagem na área da religião. Provavelmente virá de Israel. Então tá aí. Por época do Holocausto apocalíptico, quando a Terra sofrerá catástrofes sem precedentes, a Terra passará por uma metamorfose, um aquecimento sem precedentes, o Sol alterará o seu calor, ora diminuirá, ora alterará. O Apocalipse mostra o princípio do fim, revela, começa a mostrar as coisas que vão acontecer. Deus não deixa os seus desavisados. É bom que se diga que quando tudo isso estiver ocorrendo, que é a chamada 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, a igreja do Senhor não estará aqui na terra. Segundo essa vertente futurista, que é a nossa, nós estaremos com Cristo, desfrutando das bodas do Cordeiro, que é a festa pomposa de Cristo com a igreja. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também te livrarei do dia da tentação. Quer dizer, a igreja guardou a palavra de Deus. Aqueles que fizeram aquilo que Deus determinou, que guardaram os seus preceitos, que guardaram os seus mandamentos, que estiveram voltados para as coisas espirituais, que deixaram este mundo, esta Babilônia, eles serão valorizados. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Nós teremos um gozo com o Senhor. Abertura dos 7 selos, toque das 7 trombetas, soar dos 7 trovões, derramamento das 7 taças, apontam para os juízos de Deus. Juízos que Deus emplacará sobre a terra, em razão de Ele ter oportunizado a sua graça e as pessoas terem rejeitado. No momento se vive a dispensação da graça, em que Deus derrama a sua graça sobre a humanidade. Deu Jesus Cristo para salvar a todos, e a humanidade rejeitou. Na sua grande maioria, as pessoas não aceitam Cristo como um personagem salvador, inclusive Israel. Conforme nós havíamos anunciado, trataremos também da natureza do conteúdo, da mensagem e dos destinatários do Apocalipse. O tema, desdobrado em várias outras expressões, porém, o tema geral é a consumação e conflito dos séculos. Sabemos que a humanidade passou por reveses e conflitos sem precedentes na sua história. É a consumação do conflito dos séculos. Quanto à natureza do seu conteúdo, o Apocalipse é uma revelação, a revelação divina. Deus avisa os seus. A escatologia está a serviço de Deus para mostrar ao homem as coisas que vão acontecer. Escatos vem do grego. Estudo das coisas do fim. Estudo das coisas que virão acontecer. E quanto à mensagem, é uma profecia. Aliás, aqui o Apocalipse pega todas as profecias bíblicas, desde Gênesis até Malaquias, do Velho Testamento,
e sintetiza e apresenta ao mundo. É uma profecia. Aliás, o único livro profético do Novo Testamento. Ele deve ser estudado em consonância com Daniel, que é o maior livro escatológico do Velho Testamento. Quanto aos destinatários, é uma carta. Esse gênero literário era objetivado no primeiro século, ou no século I, e os autores se utilizavam desta estratégia, dessa forma estilística de se comunicar através de cartas, ou também chamadas epístolas. E o Apocalipse é uma epístola, é uma carta contra a natureza dos seus destinatários, porque foi direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, especialmente aos 7 anjos das 7 igrejas. Anjo aqui traduz mensageiro, ou seja, aquele que dirigia as igrejas, aqueles que dirigiam as igrejas. E nós temos as 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse se ocupam no estudo destas 7. Então, meus caríssimos internautas, irmãos em Cristo Jesus, espero estar ajudando no entendimento do Apocalipse através dessas videoaulas. Até um próximo ensejo, quando nós estaremos dando sequência à nossa palestra sobre